Como parar para organizar a sua rotina? Hoje eu estava pensando sobre como organizar a minha rotina, como que eu tenho feito para organizar a minha rotina e para conseguir dar andamento nos meus projetos, nos meus sonhos, nas coisas que são importantes para mim, né? E eu estava achando que seria legal então eu trazer para cá para vocês, compartilhar como que eu tenho feito para organizar a minha rotina, quais são os métodos, as estratégias, enfim, como que eu priorizo as coisas que eu vou fazer no meu dia a dia. Então, vamos lá, eu trouxe 4 passos importantes, 4 passos que eu tomo para conseguir organizar a minha rotina. E o primeiro passo é definir o que é importante para você. Talvez você esteja pensando, né? Meu Deus, mas eu queria que dissesse, coloca lá a hora que acorda, a hora que isso, a hora que aquilo. Mas isso não é o mais importante. O mais importante é a gente entender aquilo que é importante pra gente, aquilo que faz sentido pra gente, porque é isso que vai fazer a gente organizar a nossa rotina. É isso que vai nortear a organização da nossa rotina. É a gente saber o que é importante, aonde a gente quer chegar, quais são os nossos sonhos, quais são os nossos objetivos. É isso que faz com que a gente coloque por ordem de prioridades, por ordem de coisas que não podem faltar, por ordem de coisas que vão acontecer, enfim. Então, definir o que é importante pra gente é o primeiro ponto para conseguir organizar nossa rotina. E qual que é o segundo ponto? É definir o preço que eu quero pagar para ter essa rotina, o preço que eu quero pagar para realizar os meus sonhos. E por que eu falo isso? Definir o preço que eu quero pagar. Por exemplo, eu quero ser magra. É uma das minhas metas esse ano. E para isso, eu preciso tomar algumas providências. Algumas coisas precisam ser importantes. Preciso comer saudável na maioria das refeições. E como que eu vou fazer isso? O meu dia é muito corrido, eu não consigo cozinhar todos os dias. Eu no trabalho, eu não vou almoçar em casa, então eu preciso trazer comida para o trabalho, ou pedir comida. Eu preciso economizar, então eu tenho que trazer comida, não posso pedir almoço todo dia. Como que eu vou organizar tudo isso? Então, se eu quero ser uma pessoa saudável, no meu final de semana ou algum dia da semana eu vou ter que parar, cozinhar, preparar as marmitas, preparar as comidas saudáveis para que durante a semana esteja dentro da minha rotina comer saudável, entende? Então eu tenho que definir o preço que eu quero pagar. Eu também quero melhorar o meu relacionamento com Deus. Como que eu vou melhorar o meu relacionamento com Deus? Não é só a intenção, eu quero. Deus vê o coração, mas a gente também precisa de uma ação, né? Então, se eu quero melhorar meu relacionamento com Deus, eu preciso gastar mais tempo com Deus. Então, isso tem que fazer parte, né? Então, se eu quero esse tempo, se eu quero esse relacionamento mais profundo com Deus, eu preciso gastar tempo com Deus. Então, isso tem que estar dentro do meu planejamento. Então, eu preciso entender, né, o preço que eu quero pagar para mim colocar essas coisas na minha rotina. Terceiro ponto, comunique. Por que comunique? Eu, por exemplo, sou casada. Mas talvez você mora com a mãe, mora com uma amiga, mora com os pais ainda, não sei a sua realidade, mora com seus filhos, mas é importante que você comunique sobre os seus sonhos, sobre a sua rotina, sobre as suas prioridades. Por quê? Porque, por exemplo, eu tenho várias coisas que eu planejo, que eu quero tirar do papel, e tem algumas coisas que envolvem meu marido, então ele sabe, mas tem algumas coisas que não envolvem. Por exemplo, eu quero voltar a ser constante aqui no YouTube. Mas o meu marido, ele não tem nada que ele precise fazer ou, enfim, em relação a isso. Mas eu ter o tempo para planejar o vídeo, para gravar o vídeo, enfim, isso são coisas importantes que ele saiba. Por quê? Porque a nossa rotina, nós temos 2 filhos pequenos, então acaba que a gente precisa se ajudar muito em relação a tempo, em relação a prioridades, em relação às crianças, enfim. Então é importante que a gente comunique para as pessoas que estão próximas, as que convivem conosco, sobre essa nossa rotina, sobre como que a gente pretende viver, como que a gente pretende se organizar, para que não haja ruído na comunicação, para que não haja desentendimentos e todo mundo esteja alinhado. E aí o quarto ponto é faça o que precisa ser feito na maioria do tempo. Por que na maioria do tempo?
porque nem sempre a gente consegue fazer tudo como planejado, nem sempre a gente vai conseguir, e tá tudo bem. Por que tá tudo bem? Porque a vida é assim, a vida é essa. O importante é a gente se planejar, se organizar, seguir com a nossa rotina na maior parte do tempo, mas nem sempre isso vai ser possível, porque tem muitas variáveis que não dependem de nós. Mas o mais importante é a gente ser constante na maior parte do tempo. Quando não der, tudo bem, acontece, faz parte, né? E eu queria só compartilhar então, fechando, né? Esses são os 4 pontos. Definir o que é importante para você, definir o preço que você está disposto a pagar, comunicar e fazer o que precisa ser feito na maioria do tempo. E como que eu tenho me organizado? Só para dar uma ideia para vocês, assim, né? Então, como que é a minha rotina? Eu tenho me organizado para acordar às 5 da manhã. Por quê? Porque eu preciso de um tempo para mim sozinha. Mas para mim me organizar às 5 da manhã, a minha organização começa no dia anterior. Porque no dia anterior eu preciso deixar as mochilas das crianças prontas, preciso deixar as marmitas prontas, os lanches, enfim, tudo organizado. Senão eu vou ter que organizar de manhã, que nem foi hoje, por exemplo. Mas o ideal é eu deixar tudo organizado no dia anterior. Por quê? Porque daí quando eu acordar de manhã, a roupa vista, enfim, tudo. Tirar as minhas decisões do primeiro horário para mim acordar e poder ir fazer meu devocional, tá? Então eu fico ali em torno das 5 até as 5:30. Às 5:30, ou eu faço um treino em casa, ou eu saio para correr na rua. Então, por quê? Porque é uma prioridade também para mim. É uma prioridade meu relacionamento com Deus e é uma prioridade fazer atividade física. Tanto pro físico quanto pro meu mental, assim. Eu tenho descoberto um nível de relaxamento, de paz, talvez, fazendo atividade física que eu não sei explicar. Mas enfim, então é uma prioridade. Depois eu preciso, em torno ali das 6:30, 6:15, quando eu retorno, quando eu termino os exercícios, fazer toda a rotina com as crianças. Então, acordar, escovar dente, trocar fralda, levar no banheiro, enfim, eles tomam café quando chegam na escola cedinho, mas eles em casa eles comem o iogurte ainda antes de ir para não ir com a barriga vazia. Então, tudo isso, tomar meu banho e também preciso sair de casa. Então a gente sai em casa para o trabalho em volta das 7 horas, deixo as crianças na escola e eu chego do meu trabalho. No meu trabalho eu começo a trabalhar 9 horas. Mas por que eu chego cedo? Eu chego aqui em torno de 7:15, 7:30. Até perto das 8 eu me dedico a gravar vídeo, roteirizar, fazer o roteiro dos vídeos, enfim, aqui pro YouTube. Aí das 8 até as 9 eu trabalho até no meu TCC, em alguma disciplina da faculdade que eu tô fazendo. Então eu trabalho por quê? Porque também é uma prioridade para mim me formar. E aí depois das 9 até as 18 eu trabalho. Tem dias que eu faço discipulado ao meio-dia, que é um tempo, eu e uma amiga, ou eu tô sendo discipulada, ou tô discipulando alguém. E para mim casa bem no tempo do almoço, porque daí como a minha rotina já é bem corrida à noite, me ajuda quando eu tenho esse tempo durante o meio-dia, né? Aí depois, às 6 horas, meu marido pega as crianças na escola. Tem alguns dias que eu pego, mas a maioria é o meu marido. Então, a partir das 6:15 é a rotina com as crianças. Então, eles jantam na escola, mas eles chegam e eles ainda fazem um lanche em casa. Então, daí eles fazem um lanche, enfim, aí depois do lanche brincam um pouquinho, aí tomam um banho, aí tem que colocar para dormir. Aí faz o devocional, coloca para dormir. Depois que eu coloco as crianças para dormir, aí eu volto e arrumo mochila, arrumo comida, dou uma geral na casa. E aí tem noites que eu tenho uma noite que eu tenho um discipulado, tem noite que é a noite do GD também, que são noites diferentes assim, né? Mas na maioria dos dias é isso que acontece. E aí eu tento ir me deitar, até umas 22 horas. Não é sempre que eu consigo, mas se eu dormir das 22 às 5, um pouquinho antes ali, né, para 5 horas eu estar acordada, mas dá praticamente 7 horas de sono. Com 6 horas eu tô legal. Então, se eu dormir às 22 é sucesso para mim, né? Aí você tem que descobrir o que é quanto tempo você precisa dormir. Mas eu compartilhei um pouquinho da minha rotina para você entender, né, que as coisas que são prioridade para mim, elas estão aqui. Então,
É isso, espero que esse vídeo tenha te ajudado a pensar, a entender como organizar a sua rotina e que você possa ser uma pessoa mais organizada e uma pessoa realizadora. Porque para a gente chegar onde a gente quer, a gente precisa saber para onde a gente está indo. E para a gente ir aonde a gente quer ir, a gente precisa se organizar, tá bom? Um beijo, Deus abençoe, boa semana para nós.